Boa noite, pessoal. Boa noite para quem já for entrando aí. A gente já vai dar o início aqui aos trabalhos. As pessoas estão começando a entrar aqui agora. Eu quero já iniciar aqui, gente, enquanto as pessoas estão entrando, fica sempre aquela mensagem de você está entrando, se você puder deixar o seu microfone desligado, porque a gente opta em trabalhar com esse sistema da sala, porque um pouco mais adiante a gente vai abrir para, eventualmente, alguém quiser fazer pergunta. Então, aí é um sistema melhor do que YouTube. Aqui, a proposta aqui é para que a gente possa fazer esse encontro aqui com os clientes Morita. Então, entre a gente aqui, é uma reunião entre a gente, como se fosse reunião de condomínio, mas sem discussão, né? Então, eu quero desejar boa noite para todo mundo. Desliguem os microfones, lembrem aí, algumas pessoas às vezes entram, tá com a câmera ligada, então observa, se você deixar a câmera ligada, para a gente é até melhor, porque a gente consegue ir interagindo com vocês, né, mas eventualmente você não quer que a sua imagem apareça, você pode deixar a câmera desligada. Eu vou explicar rapidinho aqui, porque a gente tem bastante conteúdo, bastante coisa para ser falada aqui hoje. Então, eu quero ganhar tempo aqui nessa introdução enquanto as pessoas vão entrando, tá? A gente vai dividir da seguinte forma. Eu vou aqui gastar uns 30 minutos, no máximo 35. Acho que 30 mesmo já vai ser suficiente, porque eu preciso passar para vocês quais são as novas estratégias que a gente já vem executando, tá? Então, grande parte de vocês aí já foi comunicado sobre isso, a gente já vem executando algumas ações que são positivas para vocês. O fato da gente estar fazendo isso aqui é exatamente para poder dar publicidade a isso. E, eventualmente, algumas pessoas ainda não entraram. Então, assim, vocês vão estar cientes disso e vocês vão poder umas ações, tá? Então, vou gastar uns 30 minutinhos para fazer isso. Essa é a parte mais chata, mas depois a gente tem uma parte muito legal, que é a Gabi. Quero, inclusive, agradecer a presença da Gabriela. A gente tem uma parceria muito grande com a Cortex, já, se não me engano, são 3 ou 4 anos, acho que são 4 anos, viu? São 4 anos que a gente já tem parceria com eles, todo o projeto, ele é desenvolvido baseado nessa parceria, feito a questão de inteligência geográfica, e aí a Gabi, sim, tem um conteúdo super legal, ela preparou algumas coisas, assim, bem legais aqui, dentro do nosso contexto. Então, sem mais delongas, eu vou dividir minha tela aqui. Luiz, se você puder falar aqui se minha tela está... Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Mais um grande prazer estar aqui com todos vocês. Ed, está tudo certo com sua tela. Perfeito. Se tiver algum problema assim com a minha internet, com o meu áudio, vocês me dão um toque aqui, pessoal? Por favor. Pode deixar. Vocês vão falando por aqui, tá? Então, vamos lá. Eu já vou começar enquanto o pessoal está adicionando aí, mais gente entrando. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Ó, tem aqui gente pedindo. Enfim, acho que está na... Já foi. Gente, então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Mais uma vez, boas noites a todos vocês. A proposta que a gente tem de longas datas, eu acho que vocês já sabem, né? Já conhecem. A nossa ideia é diferente, né? Eu estou nesse mercado há 22, 23 anos. A gente, de fato, construiu uma proposta super diferente na nossa atuação. No decorrer da minha apresentação aqui, vocês vão ver um pouco sobre isso. E a gente tem essa ideia mesmo de ter uma comunidade aqui de usuários. Essa comunidade chama-se Legacy. E muito do que diz respeito ao trabalho que a gente faz aqui, eu acho que está um pouco nessa frase, né, que a gente tem uma visão de longo prazo, né, as coisas elas não são construídas do dia para a noite, a gente tem essa visão, a gente já é maduro o suficiente para entender que coisas de fato relevantes levam tempo, elas são construídas no longo prazo, elas são construídas com consistência, e, sobretudo, acho que essa é uma palavra muito cara para a gente aqui, né, em toda a nossa operação, com muita seriedade. Então, muitas pessoas nos param e falam, poxa, que legal o trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho super bacana, mas é um trabalho, obviamente, que tem falhas, tá, pessoal?
tenho diversos clientes aqui, pontualmente a gente já deve ter falhado com um, com outro, isso é natural, isso é humano. A consistência do negócio é um trabalho extremamente sério e que é visto a longo prazo. Longo prazo em que sentido? Olha aqui o mapa que a gente criou desde o início do projeto. Então, a gente iniciou o projeto, né? A gente estruturou ele por etapas. Eu quero dar esse overview aqui para contextualizar e a gente chegar na mensagem que a gente quer, de fato, chegar aqui para vocês, tá? Então, iniciou o projeto em 2019, né? Grande parte de vocês sabem disso. A gente fez um contrato com a Morita para fazer a distribuição de seus produtos aqui. A gente consolidou isso aqui já nos primeiros 2 anos, com mais de 150 máquinas. Então, a visão que a gente tinha era uma visão de que, olha, primeiro a gente precisa ir estabelecendo a tecnologia de uma forma geográfica. A gente vai falar sobre isso também, por isso a Cortex é nossa parceira desde o início. E a gente foi estabelecendo, então, essa tecnologia. Em 2022, a gente já tinha uma noção que ia chegar o momento que a gente ia precisar começar a educar o mercado de radiologia. Como assim educar, Ed? As pessoas ainda não tinham a total consciência e a percepção do diferencial de uma tecnologia de alta definição. Então, em 2022, a gente fez um trabalho muito intensivo nisso. E 2023 é onde o nosso coração cantou mais sobre um trabalho que esse sim, ele tem uma relevância muito grande para a odontologia no geral, porque foi ali que a gente começou, né? Quem é mais antigo aqui, que comprou as máquinas há mais tempo, vai lembrar, foi ali que a gente começou o nosso projeto de educação, e a gente vai falar um pouco sobre ele aqui daqui a pouquinho. 2025 a gente já chegou a mais de 500 máquinas, então, assim, imagina, uma tecnologia que é robusta, né, pessoal? Uma tecnologia que o custo é alto, e a gente conseguir aí com 5 anos, praticamente 5 anos, a gente estabelecer mais de 500 máquinas espalhadas pelo Brasil. 2026 é o ano que a gente está, é um ano que a gente já entendeu aí, já desde 2024, 2025, que a gente ia precisar fazer um trabalho mais intensificado em 2026, e a gente vai entender o que significa esse intensificado daqui a pouquinho, tá? E aí a gente já tinha um projeto aí até 2030 a gente já tem, de 2030 para frente, já tem uma nova fase que a gente vai estruturar. Mas tudo está muito baseado em, de fato, um plano que a gente tem, né? E esse plano, ele tem um objetivo de mudar mesmo o segmento de radiologia odontológica no Brasil. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Então, tem gente que tem apenas a ambição de vender máquina e está tudo bem, é justo, é honesto, sem nenhuma crítica. A gente quer sim vender as máquinas, e eu também já falei isso aqui algumas vezes, não tem ninguém abraçando árvore aqui, né? A gente tem um propósito comercial, a gente vem trabalhando esse propósito comercial, mas a gente consegue ser inteligente o suficiente para conectar esse propósito com uma transformação no mercado, e é sobre isso aí que a gente vai falar. Tá? A gente já falou também sobre isso, mas eu nunca vou cansar de falar, porque eu acho que é um pouco daquela insistência da gente ir falando no nosso processo de comunicação sobre quem é o nosso verdadeiro inimigo, né? Então, muitos sempre imaginam, o meu inimigo é o meu concorrente, meu inimigo é a economia. Não, a gente tem um inimigo e ele é invisível. Ele é invisível porque, assim, você não está vendo ele no dia a dia, né? E esse inimigo é a falta de consciência do dentista em relação aos benefícios do diagnóstico. Esse é o nosso real inimigo, entendeu? Pronto. Se a gente trabalhar contra esse inimigo, a gente vai ter muito mais sucesso do que qualquer outro tipo de trabalho que você atualmente pode fazer, olhando mais para o seu concorrente, coisas do tipo. Então, esse número aqui já é conhecido, quem não sabe aqui é porque não tem visto as nossas últimas lives, a gente tem esse dado de que menos de 27% dos dentistas trabalham com a tomografia, com uma rotina mínima, tá, gente? Não estou nem falando que, assim, olha, trabalha com todos os casos, que de fato deveria, com uma rotina mínima. 73% trabalham só naqueles casos ultra mega excepcionais. Então, desde quando a gente viu esse dado, a gente falou, caramba, eu não tenho que ficar olhando para meu concorrente, né? A gente tem os concorrentes também, outras empresas que trabalham com equipamento. Que tal foco para a gente trabalhar? E vai ser um pouco sobre isso que a gente vai falar durante essa breve apresentação que eu vou fazer aqui. Então, a ideia, desde muito tempo,
era de fazer um reposicionamento da radiologia odontológica. É lógico, gente, só beber um pouco de água aqui. É óbvio, né, pessoal, que quando a gente começou, muita gente falou assim, ah, isso é bobeira, isso é frases de marketing que o pessoal está usando. Óbvio, tinha um efeito de marketing também, mas depois desses 6 anos que a gente está operando, a gente já tem números e fatos. E aí, quanto a fatos, não há argumento, né? Então, a gente tem muitos e muitos e muitos clientes que, de fato, mudaram o negócio dele. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente, Morita, e o cara falou assim, Ed, não vou falar o nome, né, porque eu acho que não é correto, mas assim, Ed, eu estava fazendo aqui 50, 60 tomografias, coloquei o Morita num espaço de 3, 4 meses, a gente já tinha dobrado. E aí ele falou assim, nem comecei a fazer divulgação direito. É claro que você tem vários casos. Gente, eu sempre gosto de trabalhar com muita transparência aqui, mas, no geral, o que a gente tem feito é isso, né? Então, o trabalho de reposicionar a radiologia odontológica, ela tem 2 pilares. O primeiro pilar, isso é fato, a gente já vem trabalhando isso aí nos nossos conteúdos, nas nossas interações no mercado, é de construir uma cultura de excelência. A gente fala muito sobre isso, o webinar repete isso, aí a gente tem o E-Summit anual, que fala, o E-Summit é falar sobre excelência. Ah, Ed, mas para que vocês fazem isso? Para vender? Claro, também é um trabalho de venda, gente, por favor. Mas também eu podia estar, em vez de estar dando espaço para falar sobre excelência, eu podia estar falando sobre outra coisa. Mas não, a gente prefere dar o espaço sobre isso, para que isso, com o tempo, e aí lembrando da frase, essa frase é muito importante para a gente, com a visão de longo prazo, com consistência e seriedade, eu sei que nada vai mudar de um dia para o outro, a gente vai começando a construir essas ideias. Então, o primeiro pilar é uma construção de excelência no nosso segmento de radiologia odontológica, e o segundo pilar é a conscientização do dentista, que tem a ver com aquele trabalho que a gente começou ali em 2023. Então, é importante vocês terem noção sobre esses dois pilares que a gente tem. É isso aqui que norteia a gente. A gente senta para conversar, tarará, às vezes dispersa e fala, gente, mas isso aqui que a gente está fazendo, está indo nessa direção? Não, não está. Opa, então vamos voltar para essa direção, porque consistência ganha mais do que gente fala assim, eu tenho muito talento, tenho isso, tenho aquilo. Cara, consistência no foco, e a gente está trabalhando isso. Muito bem, e aí a gente, dentro da conscientização, a gente tem, então, um trabalho de fazer com que esses dentistas tenham uma consciência diagnóstica como um fundamento de excelência clínica. De novo, apontando para a excelência. Então, a gente começar a bater numa comunicação e falar com esses caras, olha, deixa eu te falar, para você chegar em excelência clínica, você precisa de diagnóstico. Então, aqui já começa um trabalho. Muitos de vocês lembram, né? A gente iniciou o nosso trabalho com também a agência de marketing, a busca por esse trabalho de apoiar vocês em marketing para que a gente pudesse também construir uma narrativa junto no mercado para que essa narrativa pudesse ser assimilada pelos dentistas. Então, é um trabalho de médio e longo prazo e que, aos pouquinhos, a gente tem conseguido resultado. Então, além da consciência diagnóstica para o dentista, aí a gente tem uma outra visão que é educação desses caras como motor de crescimento. E aí a gente vai falar sobre isso aqui agora. Ó. Existe um termo existe um conceito, né, dentro do mundo que chama flywheel. Né? Depois vocês procuram aí e tal. Se não me engano, foi o Jim Collins que trouxe esse conceito, flywheel e tal, é uma coisa muito bacana. Qual que é o conceito de flywheel? Flywheel é o seguinte, você vai fazendo alguma coisa que ela vai retroalimentando o seu crescimento. Tá? Então, assim, olha, qual que é a visão que a gente tem de mercado? Já falei isso também aqui algumas vezes, não é uma visão de escassez, eu acho que tem espaço para todo mundo, você tem boas máquinas, boas empresas, boas pessoas trabalhando no mercado, acho que tem sol para todo mundo. O que a gente se propôs a fazer aqui, a gente fica focado no que a gente tem que fazer, vamos educar o mercado, vamos educar os dentistas, porque cada vez que a gente educa o dentista, ele tem mais consciência. Ele tendo mais consciência, ele tem consciência da percepção do diagnóstico, do valor do diagnóstico. O cara que achava que dava para fazer um implante só com a panorâmica, agora ele já sabe. Poxa vida, eu tenho todo o potencial de uma tomografia, eu não vou usar. É na hora que a gente atingiu a consciência dele. Na hora que a gente atinge a consciência dele, o que acontece? Ele aumenta a demanda. Na hora que ele aumenta a demanda, você cresce, né? A sua empresa cresce, você cresce o seu faturamento, você cresce a quantidade de dentista, chegando mais dentistas, o que você tem que fazer de novo? Educação para esses novos dentistas que estão chegando. Então, é um flywheel, né? É um ciclo virtuoso
para que a gente vá, de fato, construindo o mercado. Se lá atrás a gente viu esse dado que apenas 3 de cada 10 dentistas pedem tomografia como deveriam, está aqui o espaço para a gente agir. Aí você fala, poxa, Ed, mas vocês já falaram isso aqui em 2, 3, talvez 4, mas a gente está querendo bater nessa tecla, porque isso aqui não tem que ficar só com a gente. A gente está fazendo isso, mas o motivo da gente estar aqui também, se tiver, Luiz, se tiver algum problema na minha internet, alguma coisa, você me manda uma mensagem aqui no WhatsApp, tá? Porque aqui eu não estou vendo. Mas, Fernanda também. Enfim, o que a gente está fazendo aqui também é trazer essa consciência para vocês. Pessoal, nossos clientes, olha isso aqui, ó. Claro que qualquer hack de marketing, qualquer atuação de marketing que você fizer, ela é boa, ela é positiva. Eu sou suspeito para falar, porque eu realmente gosto disso também. Mas não tem nada mais consistente do que você fazer um trabalho de educação junto ao seu mercado. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Então, o Projeto Morita, ele tem uma estratégia, então, para ir consolidando isso, tá? Então, a gente estabeleceu o critério de construir uma infraestrutura geográfica, tá? Geográfica. Quem aqui, tem dezenas de pessoas que estão aqui que pode falar, pô, quando eu comprei, o Luiz, o Matheus, o Bruno, me ofereceu como subsídio porque na minha cidade não tinha. Então, foi um olhar estratégico nosso, inteligente, porque várias pessoas, a gente já falou isso, eu não quero colocar 100 tomógrafos em São Paulo e o resto do Brasil não ter acesso a essa tecnologia. Porque, ao fim e ao cabo, essa tecnologia é uma tecnologia importante para a saúde dentro da odontologia. Se existe um tomógrafo de alta definição lá numa cidade do interior mais distante e o dentista poder ter acesso a isso, poxa vida, isso é muito importante, isso é muito bacana. Então, o alinhamento que a gente fez com a Morita foi esse. Grande parte de vocês aqui deve lembrar disso. Olha, sua cidade está no nosso espaço de expansão, a gente tem um subsídio direto do Japão. E é assim que a gente vem trabalhando, esse olhar mais estratégico, de novo, por isso, a gente tem essa parceria com o pessoal da Gelfusion e da Cortex. Então, a gente vem construindo o mercado dessa forma, com esse olhar muito geográfico. E, como disse anteriormente, longo prazo. Longo prazo, tá? A gente sabia que as coisas não acontecem de uma hora para outra, isso aí é uma mentalidade infantil. A gente tem uma mentalidade muito madura e a gente sabe aonde a gente vai chegar até 2030 e daí para frente. Entendeu? É isso que a gente tem. Agora, tudo isso a gente de fato não vai conseguir fazer e é por isso que a gente faz esses encontros aqui sozinho. Tem uma parte que a gente vai fazer, claro, tem uma parte que a gente vai fazer, mas tem uma outra parte que vocês têm que fazer e se a gente fizer isso junto, de fato, aos pouquinhos, como diz em Minas Gerais, de grão em grão a galinha enche o papo, aos pouquinhos a gente vai mudando o cenário da radiologia odontológica no Brasil. Tá? Então, a gente teve muito esse olhar de democratizar o acesso, tá? Democratizar o acesso, a gente conseguiu preços no equipamento em lugares, de fato, que, poxa, a gente precisou chegar num preço mais interessante junto ao Japão para que pudesse ser viável, porque também não adianta colocar um equipamento num lugar onde não tem viabilidade econômica. A gente criou capilaridade. Então, desde ali de 2024, porque, gente, vou lembrar aqui de uma coisa. Eu lembro, o Luiz deve lembrar também, quando a gente começou a operação, sei lá, tinha 7, 8 equipamentos de alta definição em São Paulo. E aí, quando teve 10, 12, o pessoal teve gente que falou assim, saturou. Não, gente, a tecnologia ela vai ganhando espaço até ela se consolidar como algo padrão, entendeu? Então, mas aí o que a gente foi fazendo? A gente foi nas grandes cidades, nos grandes mercados, depois a gente foi vendo que já tinha espaço suficiente para entrar em algumas cidades. Então, eu lembro lá quando eu, Matheus, Brunão, Clóvis, a gente fazendo reunião, olha, vamos mapear aqui as cidades de 700, 800 mil habitantes, né? Então, foi essa evolução que a gente foi fazendo gradativamente para que também não ia adiantar muito, óbvio, tem exceções, né, gente? Mas não ia adiantar muito chegar lá e colocar numa cidade, no início ali, às vezes com 100, 150 mil habitantes, entendeu? E a gente também chegou do jeito certo, a gente teve todo um cuidado, um trabalho de fazer, de viabilidade e tal. Teve muitos casos que a gente falou assim, olha, não é viável, mas a pessoa falou, não, mas eu quero colocar. Aí era uma situação muito dela fazer o investimento dela colocar ali, fechar a cidade dela, né? Mas uma preocupação que a gente teve
Óbvio, pessoal, e pontualmente com algumas falhas, não tem ninguém perfeito aqui, tem muitos de vocês aqui que me conhecem há 15, 20 anos, conhecem o Luiz, o Matheus, o Bruno, o Clóvis. Então, assim, ó, o objetivo era esse. Você falou assim, cara, a gente vai colocando os equipamentos e a gente vai buscando elevar o nível. Elevar o nível com educação junto aos nossos clientes, então a gente começou a trabalhar mais forte isso. E, a partir de 2023, elevar o nível de consciência do dentista, porque você precisa fazer essa conexão. Se o dentista que está lá na... imagina, você tem uma clínica maravilhosa, um Morita maravilhoso, faz um laudo maravilhoso, mas o dentista que está lá não está percebendo o valor em cima disso. Então, esse movimento que a gente foi fazendo foi, antes de qualquer coisa, gente, um movimento inteligente. Você precisa ir movimentando e ir estruturando o mercado. Tá? Mas essa estruturação de mercado, de novo, ela acontece para a gente, mas ela acontece para você também. Se você decidir hoje, se você ainda não está fazendo nada, nenhum trabalho de conscientização, mas você decidir hoje e começar a fazer com consistência, eu te garanto, e eu sou a prova viva disso, a gente é a prova viva disso, de que daqui a um ano você já tem um volume maior de demanda, daqui 2 anos você tem ainda maior, porque é um trabalho de construção, tá? Então, hoje a gente quase em 600, né? Acho que tem máquinas que foram vendidas que não foram instaladas ainda, mas já tem quase 600 máquinas. E aí, aqui tem um ponto que a gente vai, que é importante, eventualmente, se você quiser colocar o seu celular aí na... Eu preciso que vocês entrem na nossa plataforma. Existe uma plataforma com vários cursos, vários treinamentos. Esse é o nosso espaço onde a gente está querendo dizer, ó, vamos elevar o nível, vamos fazer com que essa galera cada vez mais tenha mais conhecimento, não tenha só a tecnologia, mas tenha também conhecimento para cada vez mais produzir diagnóstico. Então, a gente tem uma plataforma com vários cursos, e às vezes eu ligo para algum cliente amigo meu, esses dias liguei para uma cliente amiga minha, a gente conhece há 15 anos, mas esses cursos tudo tem lá no Legacy. Ela falou, nossa, nunca entrei. Eu falei assim, poxa vida, tudo lá, caramba, faz lá, aproveita, tá? A gente criou para você com carinho, mandou fazer e tal. E o outro, gente, que assim, ó, preciso demais a conta que vocês estejam dentro do nosso, a gente criou um canal exclusivo só para cliente Morita, que chama Legacy. Porque quando o Katsumi tem que dar um aviso sobre o Windows, alguma coisa que está acontecendo, qualquer informação que tenha um cunho de valor, é lá. Então, se você não está dentro do grupo, ou você coloca o seu celular aqui, ou você chama o Luiz, o Matheus, se quiser me mandar uma mensagem aqui também, eu te mando o link, e eu preciso que você se conecte. Muito bem. A nossa atuação, isso aqui também é repetido, mas eu só preciso direcionar para vocês entenderem. A nossa educação, a nossa operação, então, ela funciona. A gente vai educando os nossos clientes através daquela plataforma Legacy, através de webinar, o que mais a gente pode fazer. Educação aos dentistas e a expansão. Então, a gente tem um olhar muito claro para orientar os nossos clientes, aqueles que têm a ambição, né, de, poxa, eu quero... Já me estabeleci aqui com uma clínica, já me estabeleci com 2 clínicas. A gente tem mapeado as cidades onde cabem, através do GeoFusion, né? O GeoFusion é uma plataforma, assim, fantástica para isso. Os caras conseguem mapear tudo, conseguem mapear gente, quantas pessoas estão andando na rua. Então, a gente pega essa informação e, eventualmente, quando você fala assim, poxa, ô, Matheus, estou querendo ir para aquela cidade. O Matheus vai lá, vai estudar a cidade, vai mapear e te dar os números para você poder avaliar se faz sentido ou não. Ou seja, mas também existe um processo nosso de expansão, isso é claro, a gente está sempre comunicando, a gente tem até campanha disso, estamos fazendo um trabalho de expansão de mercado e tal. E aí a gente tem as cidades que a gente já viu que cabe um Morita. A gente já mapeou, já entendeu que cabe um Morita. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente apresenta primeiro para os nossos clientes, porque, né, o cara já tem conhecimento, já conhece a nossa marca, e aí o cara fala assim, pô, quero entrar nessa cidade. E já aconteceu várias vezes. A gente, Luiz, Bruno, Matheus, eu mesmo, essa cidade, o cara, puta, essa cidade eu já estava olhando mesmo para ela, vou entrar lá. E aí a pessoa se estrutura, a gente faz um preço com subsídio, porque é uma cidade que não tem Morita, então a gente faz isso só em cidade que não tem Morita, entendeu? Só um instantinho, pessoal. Tá, a Fê me mandou aqui falando que tem pergunta. Deixa eu terminar aqui, aí eu já vou nas perguntas depois, tá, pessoal? Já estou terminando. Então, a orientação da expansão, ela é forte e a gente prioriza vocês, tá? A gente prioriza vocês.
porque a gente já tem relacionamento, então vocês já devem ter sido recebido aí uma ligação do Bruno. O Bruno fala assim, ó, pô, essa cidade a gente está olhando aqui, cabe pra caramba uma alta resolução, e aí, você quer entrar? Aí a pessoa fala, não quero, aí a gente vai lá e aborda quem está lá. Fala assim, olha, então, cabe uma alta resolução, aí a gente vai ver lá quem tem interesse e quem não tem. Muito bem. Vamos falar aqui, então, sobre educação continuada. O que são as coisas que a gente está fazendo para vocês? Educação continuada significa educação para vocês. O que tem e que, eventualmente, você não está usando. E é sempre importante você usar, tá? A gente tem, então, um espaço Legacy. Então, se você não está no espaço Legacy, eu quero te pedir essa gentileza agora. Você vai chamar o Luiz, o Bruno, o Matheus, ou, enfim, me chama aqui, e a gente vai te mandar o link e você vai cadastrar e vai entrar para você ter. É muita coisa que está lá, gente. É muito treinamento do Katsumi, de posicionamento, enfim. Tem o Hub Connect. O Hub Connect é uma proposta do pessoal de serviço que eu achei, assim, incrível, né? Incrível, que de fato a gente vai fazendo muito conteúdo técnico sobre posicionamento, sobre como usar os melhores recursos do Morita. Nem todas eu consigo participar, mas uma das últimas que eu fui participar, caramba, o Katsumi estava dando uma aula de física, e eu falei, é preciosidade, sem custo para vocês. Então, assim, toda vez que tiver o Hub Connect, não deixa de participar, não. Pega a sua equipe técnica, coloca para assistir. Aquela velha história, não adianta você ter uma Ferrari e não souber dirigir. Então, bora lá, bora se educar para poder se desenvolver. Cursos presenciais, a gente tem feito curso na PCD, o Luiz tem um trabalho maravilhoso na PCD, maravilhoso, Morita Experience, com muito conteúdo técnico, inclusive tem em breve agora, daqui a pouco o Luiz fala a data, mas, enfim, a gente tem curso na Scientific Dental. Então, gente, a gente está sempre anunciando. E onde a gente anuncia? Naquele grupo lá. Tá? Então, assim, fica no nosso grupo, porque eventualmente, pô, tem um curso bacana aqui sobre endodontia, e aí você pode participar ou na Científica ou lá em São Paulo. E a imersão, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, a gente tem essa imersão para a gente dar essa alinhada, tá? Então, lá no Legacy tem conteúdo técnico, tem conteúdo científico, você vai poder aproveitar isso. Educação aos dentistas, que é o nosso queridinho aqui, que a gente realmente tem gastando cada vez mais energia, o nosso intelecto, dinheiro também. Então, de fato, a gente entendeu que o problema, é o que eu falei no início, o problema que a gente tem, que é inimigo de todos nós, meu, de vocês, dos nossos concorrentes também, dos outros players que vêm de equipamento, de todo mundo, é a baixa consciência do dentista em relação às vantagens do diagnóstico. E se a gente juntar todo mundo, a gente consegue fazer um trabalho de muito mais impacto, e é o que a gente está buscando fazer aqui, tá? Então, a solução é essa, é educar, tá? E aí, sobre a educação, deixa eu falar uma coisa que eu achei super interessante, estava já algumas semanas atrás, lendo o artigo, eu falei, putz, isso aqui se conecta pra caramba com o que a gente está fazendo no mercado. O ano era 1964. A empresa chamava Blue Ribbon Sports. Nunca tinha ouvido falar, e eu acho que vocês também nunca ouviram falar dessa empresa, tá? O fato é que em 1900, na década de 60, olha só, é uma coisa que às vezes até explode na nossa cabeça. Não tinha o hábito, não existia essa coisa de correr, sair para a rua para correr. Gente, não tinha isso. Quem é mais? O Luiz, por exemplo, é mais dessa época, então deve lembrar disso. Não tinha, isso aí não era um hábito. Tá? Isso aí era restrito, totalmente restrito aos atletas. Não tinha essa coisa de sair e você ver gente na rua. Ou era atleta ou acabou. Essa empresa era a Nike. Então, em 1964, a Nike foi fundada, né, com esse nome. E o que a Nike fez? E é o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui hoje. A Nike, ela não vende tênis. A Nike, ela educa sobre o hábito de se movimentar. Ela construiu um fenômeno cultural. Hoje você sai na rua, tem até uns mais doidos, que você vai, eu adotei até essa loucura também. 5 horas da manhã, tem um parque aqui perto de casa, eu vou lá, tem gente correndo. Louco, que nem eu, e sai para correr. Então, isso foi um hábito construído, gente. Não tinha esse hábito. Tinha esse hábito. A Nike falou assim, eu posso vender tênis, mas na hora que ela ia vender tênis, o que ia acontecer? Ela ia vender só para esportista, só para atleta. E ela falou assim, não, mas espera aí, a corrida é um bom hábito.
Então, a gente vai educar o mercado sobre esse hábito, e aí eu aumento o meu mercado. Qual que era a mensagem que eles apresentaram? Qualquer pessoa pode ser atleta. Exercício não é só para profissionais. Isso é educar o mercado de uma forma forte. Então, se você até hoje não está fazendo nenhum trabalho de educar o seu mercado, eu quero vir aqui te fazer um convite muito forte que comece a fazer isso. Comece a entender a sua empresa não apenas como uma empresa de entrega de exames, tá? Você tem um papel também junto aos dentistas para educar esses dentistas sobre a importância do diagnóstico. E quando você fizer isso, quando eu também pegar a parte do meu trabalho para fazer, o que a gente está fazendo é a gente está construindo uma cultura. E que cultura que a gente quer construir? A gente quer construir uma cultura onde o dentista que busca excelência comece pelo diagnóstico de excelência. Então, pô, tem aquela velha história, né? Cara, que mote eu posso trabalhar aqui na minha clínica? Cara, trabalha com esse mote. Fala assim, ó, você é um dentista que busca excelência? Então, cara, você tem que começar buscando um diagnóstico de excelência. E aí, você que está se buscando, está cada vez melhor com sua produção diagnóstica, investiu em um bom equipamento. Então, a gente precisa, intencionalmente, tá? Esse aqui é o convite que eu estou fazendo para todos vocês agora, intencionalmente, a educar o mercado. Porque isso, a gente não vai ver o impacto na próxima semana, mas vocês vão começar a perceber que em 2027, 2028, aí a gente vai, quando a gente chegar lá em 2030, a gente olhar para trás e falar assim, caramba, olha como é que era o mercado e olha como é que é hoje. A gente pode também ser apático, ficar parado e ninguém fazer nada. Vai acontecer? Vai, mas talvez vai acontecer com mais 15 anos. E por que a gente não distorce o tempo e começa a operar agora e faz isso acontecer agora, tá? Então, o que vocês podem fazer, tá? Vocês podem fazer treinamento do One Follow Viewer, tá? Vocês podem fazer eventos online, vocês podem fazer eventos presenciais. A gente já tem feito, se não me engano, todo quarto, acho que é isso mesmo, depois a Fernanda pode me confirmar, todo quarto, a Fernanda, o pessoal de serviço, o pessoal de serviço vai lá e faz um treinamento de One Follow View. Para vocês, pessoal, a gente abre para vocês convidarem os dentistas. Eventualmente, você não quer fazer o seu, vai lá e convida os dentistas e deixa esses caras cada vez mais entenderem sobre tomografia, ver como é que abre o software, ver como é que navega. Quanto mais a gente expõe esses caras a isso, mais eles vão estar aptos a estarem alinhados com essa nova tecnologia. Então, não deixem de fazer isso. A gente estabeleceu, aí é um olhar macro que a gente tem, tá? A gente vem olhando estrategicamente como é que eu posso fazer para poder aumentar o volume de tomografia. Como é que eu posso fazer para aumentar o volume de tomografia de uma forma macro no mercado? Então, a gente começou a fazer parcerias. Grande parte de vocês, eu acho que não tem como vocês não estarem sabendo, a gente estabeleceu uma parceria que eu acho poderosíssima com a Line, porque a gente pô, a Line é uma big empresa, né? Os caras dominam ali a questão dos alinhadores e tudo mais. Então, só na base deles, eles têm mais de 30 mil dentistas ativos. Então, a gente fui lá em São Paulo, conversei com os caras, falei, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o Fernando falou assim, olha, então, menos de 3% dos dentistas colocam tomografia, e aí a outra já me respondeu assim, nossa, se eles colocassem tomografia, isso seria muito melhor, ia dar menos erro. Eu falei, gente, vamos juntar aqui, ó, e vamos começar a educar esses ortodontistas para que eles solicitem a tomografia no centro de radiologia, e aí tudo fica melhor. Então, assim, ó, já fizemos alguns trabalhos com eles. Então, o que eu já quero falar aqui com vocês, é o primeiro recado que eu quero dar para vocês. Dia 9/6, a gente vai fazer um webinar com esses caras da Line. Eles vão convidar os dentistas deles para participar desse webinar, tá? Os dentistas filiados a eles, né? Associados a eles. Mas eu preciso que vocês também façam um trabalho muito forte de divulgação, convidando os dentistas da sua cidade. Aí a Fernanda já preparou todo o material, o pessoal do marketing, né? Não só a Fernanda, mas todo o material já para você poder fazer a divulgação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Cara,
divulga isso, ajuda a gente, já que a gente estabeleceu essa estratégia, ela tá aqui. Vamos ficar parados? Não, vamos fazer um trabalho e vamos fazer com que a mensagem da tomografia chegue nesses ortodontistas. Agora, imagina, o Fernando falou comigo que menos de 5% pede. Imagina se a gente dobra para 10%, se a gente dobra para 15%. Cara, aí é que está o olhar, assim, você nem precisa olhar para o seu concorrente, eu também nem estou olhando para os meus concorrentes, espero que eles prosperem, que eles vendam, são pessoas até que são amigos meus de longas datas. O que a gente precisa focar aqui é em aumentar a quantidade de tomografia. Quanto mais aumenta a quantidade de tomografia, mais os centros de radiologias prosperam, e quando você prospera, é fato. Conheço vocês há 20 anos. Vou abrir mais uma clínica, maravilha, vai comprar mais um tomógrafo. E assim funciona o ciclo de virtuoso, tá? O flywheel que eu falei lá atrás. Gente, só um ponto, tá? Amanhã, a gente vai estar enviando para vocês, por e-mail, então prestem atenção nesse e-mail, o link para vocês se cadastrarem, para vocês participarem disso. Tem também os eventos regionais. Olha o que eu combinei com o pessoal da Align. De que vocês possam fazer os eventos aí também. Então, você vai fazer um evento, e aí eles têm os TMs deles, né? O pessoal que sai visitando os dentistas. Esses TMs vão trabalhar convidando esses dentistas da sua cidade para o seu evento, que aí vai ser um evento Clínica XPTO, em parceria com a Align. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade se tornarem referência em tomografia. O outro também é sabido, a gente já expôs isso, a gente fez uma parceria com o SB Endo. Então, veja, gente, a gente vem fazendo caminhos estratégicos que a gente sabe que, ao conseguir essas coisas, isso impacta para vocês. Porque a gente não está fazendo sozinho, a gente vem e traz vocês junto nesse projeto. Então, aqui, por exemplo, da Align, se você for fazer o seu evento, pronto. Você vai fazer o evento, como tem uma parceria com a gente aqui, eles vão colocar o TM deles, né, para poder fazer a divulgação do evento, né? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar junto. E também estou aberto, super aberto para vocês poderem falar, Ed, tem mais uma ideia aqui, vamos juntando ideias e vamos fazer esse mercado crescer. SBE é o seguinte, pessoal, a gente criou um circuito de evento que chama EndoConnect. Esse circuito de evento, a proposta é para que seja feito em todo o Brasil, e a proposta dele é única e exclusiva. A gente vai levar a educação para os endodontistas sobre a importância do diagnóstico. Ponto. Quando eu cheguei com esse projeto aqui, lá para o pessoal da SBE, eu falei assim, ó, eu tenho esse projeto, eu acho que ele tem um impacto muito grande dentro da endodontia. Os caras abraçaram. Então, a gente vai ter o apoio deles, inclusive em divulgação, né? A gente tem estabelecido alguns critérios de divulgação para que, se você for fazer o evento, a gente consiga divulgar esse evento seu. Então, aí fica uma coisa mais robusta, né? Pô, eu estou fazendo um evento, mas eu estou fazendo um evento aqui com a Morita, estou fazendo em parceria com o pessoal do SBN, tá? Então, sobre isso aqui, a gente vai falar, só para vocês entenderem como é que vocês devem agir em relação a isso. Outra coisa que a gente está fazendo, estamos participando dos principais eventos de endo. Ed, o que você está fazendo? Teve um cliente, né, e eu não tenho nenhum problema em falar aqui, teve um cliente que me ligou, falou assim, Ed, estou vendo vocês em tudo quanto é evento de endo, vocês estão vendendo tomógrafo para os endodontistas? Eu falei assim, não, cara, a gente não está vendendo tomógrafo para os endodontistas, a gente se estabelece lá, coloca a marca Morita e patrocina, várias vezes patrocina muitos professores, né, o último COB, por exemplo, a gente trouxe aquele Patel, que é o cara que é referência aí em endodontia, diagnóstico, a gente patrocinou, colocou ele lá, e ele só ficou falando, ó, você que é endodontista, não tem como você não trabalhar mais com tomografia. Então, ficou na cabeça dele. Então, a nossa presença lá é uma presença mesmo para estabelecer, olha, para honrar quem é nosso cliente. Então, muitas vezes, a gente estava aqui agora, eu e o Bruno estava lá no Endodontia em Foco, lotado, cheio de endodontista, aí o cara saía da palestra e falava assim, pois é, eu vi lá sobre o equipamento, você pode me falar se tem na minha cidade? Aí a gente já indica, olha, tem sim, tem na sua cidade e tal. Então, o nosso papel é estar presente nesses eventos para que a marca Morita na cabeça desses endodontistas e eles busquem vocês quando eles forem buscar uma referência em tomografia, tá? Só mais um ponto. Gente,
se você tiver eventos de endodontia aí na sua cidade, participe dele. Se posicione como uma referência em endodontia. Eu já mostrei aqui pesquisas nossas como o segmento de endodontia vai crescer muito mais do que o de implantodontia em termos de demanda. Então, se a gente já mostrou isso para vocês, por que você não se movimenta? Tem que se movimentar. Vai lá, vai no evento da sua cidade. Mas o evento só vai ter 100 endodontistas. Não tem problema, vai lá, participa, mostra que você tem um tomógrafo de alta definição. Então, faça isso, que isso vai ser legal para vocês, tá? Aqui chegou o ponto que eu falei sobre o e-mail que a gente vai mandar amanhã. Então, o que a gente criou, gente? A gente pegou isso tudo, é um projeto com várias frentes, Tá bom, mas vamos organizar isso aqui tudo, gente. Como é que, de fato, esse aqui foi o nosso raciocínio. A gente estava lá parado, Fernanda, Clóvis, todo mundo, tá bom. Como é que, de fato, a gente vai fazer com que isso, realmente, de uma forma pragmática, crie demanda para o nosso cliente? Pronto. Como é que é? Tá, mas estamos fazendo a marca. Tá bom. Mas aqui, eu quero saber de números agora. Como é que a gente faz para que esses clientes, de fato, eles possam ser direcionados? Então, a gente está criando, então, uma página. Essa página, a gente vai divulgar para os dentistas clínicos. A gente vai colocar, obviamente, várias informações, depoimentos de outros dentistas falando sobre diagnóstico, sobre morita e tudo mais. E nessa página, o dentista ele vai conseguir ele vai conseguir verificar onde tem um morita. Isso aqui... Opa, acho que alguém me abriu o microfone, né? Tem um microfone aberto aí, se puder desligar. Vamos lá. Então, assim, gente, por quê? Porque ao frequentar esses eventos de endodontia, cara, era assim, olha, o Bruno, não sei se o Bruno tá aí, assim, toda hora chegava alguém no stand e falava, onde tem um equipamento morita? Onde tem um equipamento morita? Aí a gente passava o telefone na hora, passava o nome. Mas, cara, vamos criar um site, porque essas pessoas querem saber onde tem um morita e elas precisam achar esse centro de radiologia de uma forma mais fácil. Então, essa página provavelmente vai ser criada aí no máximo mais 40 dias a 2 meses. A gente vai trabalhar muito forte, direcionando toda a nossa comunicação para que esses dentistas caiam aqui e encontrem vocês de uma forma rápida e fácil. Ed, então como é que eu faço para participar disso? Óbvio, né, gente? Eu não posso vir aqui e disponibilizar os dados de vocês sem o consentimento de vocês. Então, a gente vai criar uma estrutura para que você cadastre o seu centro de radiologia para participar desse programa Morita. Pronto. São centros de excelência, a gente vai colocar um site muito bonitinho, legal. Eu quero participar. Então, a clínica aqui, eu quero participar. Beleza, vai lá esse programa, porque... se cadastra. Quando você se cadastrar, você está falando para a gente, olha, eu quero participar, e aí vai ter todos os termos lá de o que você vai participar. O que você vai poder participar quando você se cadastrar? Para o mapa nacional, esse mapa nacional do Centro de Radiologia, para ser indicado, para o EndoConnect, aí você vai levantar a mão e falar assim, eu quero fazer um EndoConnect aqui na minha cidade. Beleza, aí a gente vai movimentar, tal. A Fernanda já criou todo o roteiro de fazer esse evento, tá? Eu quero participar da parceria Align. Outra questão, assim, o pessoal da Align quer falar com vocês para começar a articular esses eventos que eventualmente vocês queiram fazer para eles fazerem em parceria com vocês. Então, eu preciso que você se cadastre, porque você vai estar levantando a mão, falando assim, eu quero participar disso. Na hora que você falar, eu quero participar, aí sim eu distribuo para que você possa participar de todos esses projetos que a gente está fazendo. Beleza, pessoal? Então é simples. Todo mundo que quiser participar de todos os projetos ou de alguns projetos vai ter que se cadastrar aqui para a gente ter ciência de que você vai ser um parceiro nosso aí na sua cidade, tá? Muito bem, deixa eu ir um pouco mais para frente aqui. Então, aí você tem todos os trabalhos para poder fazer de educação, né? Palestras, workshops. Então, isso tudo você pode fazer aí com o nosso apoio. Isso aqui é uma questão importante que eu preciso falar com vocês, tá, gente? E eu preciso tomar a liberdade de vocês aqui para falar sobre isso. A Scientific, ela entendeu em um dado momento que ela não consegue mais apoiar as pessoas individualmente. Tá? E tá tudo bem, tá? Alguns de vocês já me pediram, acho super justo, é isso aí mesmo. Mas, dado um momento, a gente entendeu, não dá mais para a gente ajudar individualmente. Vamos concentrar os nossos investimentos em coisas macro, né? E tudo aquilo que a gente pode apoiar, por quê? Agora, com quase 600 clientes, imagina, se 600 clientes me pedir para um apoio de kits, né, vão ser 700 mil reais. Então, eu não tenho budget para isso, né, de 700 mil reais para gastar assim. Então, eu prefiro gastar com coisas que são macro
e com benefícios que eu crio para vocês. Então, quais são os benefícios? Olha, a gente tem já uma lista de palestrantes que você pode chamar, a gente tem um roteiro de realização do evento, tudo isso aqui pronto, a Fernanda já preparou, material gráfico, digital. Então, pô, eu não quero criar, já tem pronto, você vai colocar sua logomarca e vai mandar imprimir ou trabalhar digitalmente. Tá? O que a gente não consegue apoiar? A gente não vai conseguir apoiar financeiramente, algumas pessoas me pedem, não estou fazendo nenhum juízo de valor, não, vocês estão certos em pedir, mas eu preciso mostrar para vocês o porquê eu não consigo ajudar. Alguém me liga aqui e fala assim, pô, Edmin, você consegue me ajudar 2.000? Eu vou fazer um mega evento para 200 dentistas. Pô, legal, mas eu não consigo apoiar todo mundo, entendeu? Então, eu acho importante a gente deixar isso bem claro para que a gente possa seguir junto nisso aí. Então, olha, hoje a gente tem estruturado 2 eventos que vocês podem fazer, que é o Morita Day e o EndoConnect. O Morita Day é um evento voltado para todos os dentistas e o EndoConnect especificamente para os endodontistas. Então, a gente oferece uma lista de palestrantes, que eventualmente você, poxa, eu quero saber com quem eu posso chamar aqui. Então, ó, eu já tenho uma lista de pessoas que vão falar e falar muito bem aí no seu evento. A gente tem todo um roteiro, a gente já tem material de marketing pronto. Caramba, a Fernanda, a Júlia, o pessoal de marketing ficou um tempão preparando isso, e são coisas realmente muito bem feitas, tá? E tem os kits. Sobre os kits, pessoal, isso aqui é o que mais me pedem, tá? Então, vamos embora, vamos abrir aqui, que a gente está em casa mesmo, então vamos abrir aqui a conversa. Vocês me pedem, e a gente não consegue mais mandar kits para vocês, tá? Então, o que a gente fez? Fernanda, muito inteligente, foi lá, já negociou com o fornecedor um volume de kit gigante para ficar barato para todo mundo. E aí, dentro desse cadastramento que a gente vai mandar para vocês, também vocês vão pontuar, olha, eu quero saber aqui como é que fica para eu fazer os kits através da parceria que a Fernanda conseguiu construir. Ok, gente? Deixa eu... Tem alguma... Eu estou aqui falando, mas é porque é muita coisa para falar, gente. Eu precisava alinhar. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui, ó. Tem alguma questão aí, Luiz, que você viu, que já é importante trazer? Eu já estou terminando, tá, pessoal? Ó, não estou te ouvindo não, Luiz. Tá falando aí, não? Ixi, acho que Luiz... Ó, então vou concluir aqui, pessoal. Aí eu vou abrir daqui a pouco para falar. Então, sobre essa parte dos kits, espero ter ficado entendido. Mas não tem problema se não ficou entendido, tá? Não tem problema se não ficou entendido. Porque eu acho importante, sim, vocês fazerem os eventos, eu acho importante vocês fazerem muito bem os eventos. O roteiro que a Fernanda criou é de alto nível mesmo. O material que ela criou também é muito bacana. O kit realmente é um negócio muito legal. Então, muita gente falou, pô, Ed, eu achei muito massa o kit, eu queria fazer o seu kit. Teve muita gente que falou assim, não, eu pago. Então, pronto, consolidou a ideia. Se você quer fazer, pagar mais barato, que a gente vai fazer com quantidade grande, a gente tem disponível isso aí. Muito bem, então, chegando ao fim aqui da conversa, aqui eu vou passar essa parte de inteligência de mercado, que a Gabi vai falar muito melhor do que eu. O que eu quero direcionar com vocês, tá? Isso aqui tudo, gente, é óbvio, a gente precisa de um suporte para fazer isso. A gente está com quase 600 clientes, é muita coisa, muita gente precisando do nosso apoio. Então, a gente tem hoje a Juliana, que está à frente disso, ela é o sucesso do cliente dentro da empresa. Se você não tem o contato dela, é muito importante que tenha também. A gente vai colocar no e-mail onde a gente vai divulgar o contato dela, direto do WhatsApp dela, porque, eu estou com dúvida, eu quero saber como é que funciona isso e aquilo. Vai direto nela. Muito melhor do que eventualmente você ir no Bruno, muito melhor do que eventualmente você ir no Matheus, ou no Luiz, ou em mim, porque a gente, às vezes, está muito viajando, e aí a resposta não sai na hora. A Ju, não. Ela está exatamente para isso. Então, esse é o time que a gente tem aqui, para dar todo o suporte para vocês. Acho que terminei. Deixa eu tirar a minha divisão de parar de compartilhar. Vamos lá, as dúvidas, para a gente já passar para a Gabi. Deixa eu ver aqui quais dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos embora. O que vocês acham de organizar uma imersão presencial para aprendermos a usar o iDix? Ótima ideia, viu, Rafa? Já vamos anotar isso aqui para a gente poder desenvolver, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu tenho observado um desejo muito grande de dentistas em aprender e são muito inseguros. A presencial, acho que, de fato, é uma ideia legal, viu? A gente já tem bastante coisa lá no Legacy, viu, Rafa? Mas a presencial, acho que é uma boa ideia.
Deixa eu ver quem mais. Luiz, você viu alguma mensagem aí, Fernanda? Só para a gente ir ganhando tempo. Tá aqui, ó, a Fernanda já mandou. Dia 9/6 às 19 horas acontece o webinar Morita com a Line. Então, gente, eu preciso demais, assim, isso aqui não vai acontecer, tá, gente? Isso aqui não vai acontecer se de fato vocês não se empenharem aí. A gente faz um trabalho daqui, mas é muito importante que vocês se empenhem daí, porque é esse movimento da gente junto e construindo isso. Ou seja, o objetivo final é esse. Vamos conscientizar o mercado. Vamos trazer educação para esses caras. Trazendo educação, a gente está aumentando o mercado. Então, não tem como só a científica fazer. A gente não tem budget para isso, para impactar, colocar na Rede Globo, no SBT, para educar os dentistas. Mais alguém com alguma questão? Deixa eu ver. Qual tipo de parceria que foi feito com a Line? Falei hoje, pessoal da empresa, e eles não sabem ainda. Depende com quem você falou, tá? Depende com quem você falou. Por quê? Porque isso está em um time específico lá da Line. A Line é gigante, né, gente? Então, muitas pessoas já me procuraram, quiser me procurar, me chamar também. Tem um telefone de 2 pessoas que a gente está desenvolvendo isso junto, tá? Uma delas, e acho que a principal, é a Suiane. Alguns de vocês devem conhecer a Suiane. Ela é coordenadora lá. Mas isso tudo foi desenvolvido com o que já, inclusive, na última imersão, ele apresentou aqui, falou que a gente estava desenvolvendo isso e tudo mais. Mas, para ter mais informações sobre isso, de novo, você pode procurar a Juliana, tá? Pode me procurar aqui também, pode procurar o Luiz, o Matheus e tal, a gente vai indicar vocês, e se cadastrar para o programa. Então, a gente vai disparar o e-mail, vai mandar mensagem para cada um de vocês, e aí vocês vão ler sobre como é o programa, todas as informações, e vocês vão receber, se cadastrar e receber mais detalhes. Tudo certo? Vamos prosseguir aqui com a Gabi, gente? Gabi, você está por aí? Estou aqui, sim. Então, vamos lá, que eu tomei mais tempo do que eu deveria. Mas, gente, então eu vou deixar vocês aqui com a Gabi. Deixa eu só tirar aqui, deixa eu fixar a sua tela aqui, da Gabi, para todo mundo. Foi. Deixa eu tirar aqui, liberar a minha. Pronto. Gabi, seja bem-vinda. Seja bem acolhida aqui pelos nossos clientes, tá? Agradeço aqui publicamente a disponibilidade da Cortex, da GeoFusion, pela parceria que a gente tem aí já de 3, quase 4 anos, tá? E o microfone é todo seu, fica à vontade aí para poder trazer o seu conteúdo. Obrigada. Todo mundo me escuta bem? Estão me ouvindo direitinho? Te ouvindo bem. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo espaço. Eu trouxe um materialzinho, né, para falar um pouquinho de inteligência geográfica com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho do processo de expansão como uma decisão inteligente e uma decisão bem direcionada, né? Então, como é que a gente consegue antecipar mercados, né? Como que a gente sabe onde há espaço para ter um equipamento de tomografia ou não? Né? Como é que a gente expande e domina territórios, né? Mas antes vou me apresentar, eu sou a Gabriela Portela, todo mundo me chama de Gabi, então podem me chamar assim também. Eu sou Product Marketing Manager aqui na Cortex, já trabalho com tecnologia há um pouco mais de 7 anos. Eu trabalho muito perto dos times de produto, desenvolvendo soluções novas e realizando lançamentos em um processo que a gente chama de go-to-market, né, que é a ida ao mercado, de fato, quando a gente vai ali posicionar os nossos produtos / serviços, né. Eu sou maranhense, então sou nascida no Maranhão, mas eu moro em São Paulo aqui há 6 anos com meu companheiro, e trabalho aqui na Cortex há um pouco mais anos, tá? Falando um pouquinho da Cortex, até para vocês conhecerem, entenderem, né, o que a gente faz de fato. Então, nós somos uma empresa de tecnologia com uso de inteligência artificial para potencializar a inteligência humana. E a gente faz isso através de diversas soluções que a gente tem e uma base muito robusta de dados que a gente tem disponível aqui na Cortex. Hoje a gente atua em 4 frentes. Então, a gente atua numa frente de expansão de lojas e entendimento ali sobre o território brasileiro. A gente atua também na frente de comunicação, né? Então, reputação de marca, a gente tem algumas empresas grandes que trabalham nessa frente com a gente. E também a gente atende a frente de indústria.
Então, a gente tem algumas soluções específicas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da solução Cortex GeoFusion, né? Como é que a gente vê essa inteligência geográfica na prática, tá bom? Aqui são alguns dos clientes que a gente tem, então, toda empresa que vocês verem no Brasil que tem um processo de expansão agressivo, provavelmente é nossa cliente, então a gente tem os grandes do mercado mesmo, McDonald's, Melissa, os JCDecaux, então grandes empresas nacionais, elas confiam na gente também, no que a gente tem aqui. Então, vocês estão muito bem embasados, tá? Vocês estão embasados na mesma medida que os grandes varejos brasileiros, sejam eles de varejo de produto ou varejo de serviços também. Boa, então eu vou entrar um pouquinho mais no conteúdo. A gente, há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente tem acesso a, basicamente, os dados dos mais de 20 milhões de CNPJs do Brasil, né? A Cortex é uma empresa que tem dados muito robustos. E a gente conduziu uma pesquisa interna mesmo na Receita Federal, e a gente queria entender tanto a pulverização da quantidade de varejos de produtos e de serviços no Brasil, mas também o tempo de vida útil, né? E a gente encontrou um dado que eu considero bem assustador, né? Então, na realidade, 48% das unidades ou lojas que são abertas no Brasil, elas fecham em até 3 anos. E é um tempo de vida bem curto, né? E muitas vezes, esse problema, ele pode estar relacionado a 2 frentes, né? Então, ele pode estar relacionado a uma falta de planejamento prévio, né? Então, 17% dos empresários admitem que não fizeram nenhum tipo de planejamento antes de abrir uma determinada unidade, mas também é um problema comumente atribuído à localização errada, né? Então, a localização, o local, o território em que aquela marca vai ocupar, ele é um dos top 3 motivos de fracasso, na realidade. Esses dados aqui são do Sebrae, tá? Então, muitas vezes, o que a gente recebe aqui na Cortex são empresários que abrem lojas, abrem unidades, abrem clínicas, com base no feeling, né? Com base na percepção que eles próprios têm a respeito de uma determinada cidade ou um determinado bairro, né? Então, muitos cometem o erro de abrir onde parece bom, né? E não aonde realmente o dado confirma que é o melhor local. Isso é uma decisão muito arriscada, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vou falar um pouquinho de inteligência geográfica para vocês. A inteligência geográfica, ela não é um mistério, na verdade, ela tem um processo, ela tem variáveis muito bem definidas, e aí ela tem uma forma também de ser feita, né? E ela é basicamente o DNA do mercado, né? É toda a estrutura ali de composição desse mercado, que hoje a gente vai falar um pouquinho, né? A inteligência geográfica, ela permite que você antecipe, né? Ela permite enxergar o lucro onde ninguém ainda está vendo e também previne do prejuízo, antes mesmo de você sequer assinar um contrato de aluguel. Então, a gente vai adentrar de uma forma mais profunda nesses conceitos de inteligência geográfica hoje, tá? Então, eu trouxe aqui quase como que um passo a passo do que, de fato, é a aplicação dessa inteligência ali quando a gente está falando de abrir uma nova unidade, por exemplo, de expandir a nossa rede, né? Então, a pergunta, por que uma clínica em um determinado local dá certo e em outro local não dá certo? Parece, assim, muito difícil a gente chegar nessa resposta, né? Quais são as características daquele local que influenciam na unidade que, de fato, é bem sucedida, né? O que é que faz uma unidade ter muito sucesso, ter muito lucro? A gente, às vezes, pode associar muito a questões operacionais, e isso também influencia muito, de fato, a operação, né? O caminhar ali da unidade. Mas antes da gente chegar na operação, a gente tem um processo bem longo que precisa ser feito, um estudo que precisa ser realizado para saber quais são aqueles territórios que, de fato, a gente pode obter sucesso, né? E como que a gente começa a construir essa estratégia, né? Utilizando a inteligência geográfica como um pilar para apoiar a gente nesse processo. A primeira coisa é entender o que compõe uma unidade de sucesso. Então, quais são os fatores daquele meu raio da onde eu estou situado, porque a gente tem ali um raio ao qual a gente consegue atingir e impactar o nosso cliente, né? Seja de carro, seja a pé,
A gente tem um determinado ali território, que é o território que a gente influencia, né? Quando a gente está falando de se posicionar em um determinado município ou em um determinado bairro, né? Então, o que é que torna essas unidades de sucesso tão atrativas? Será que é possível replicar essas características de sucesso em outra cidade, em um local que eu não conheço? Né? E o que influencia de fato? Então, o primeiro fator que vai ter uma influência enorme, mas ele não é o único, é a sociodemografia. Então, é a população, né? A gente vê a gente vê ali todo ano que sai coisas do IBGE, e a gente até acompanha e tudo mais, mas esses fatores populacionais e de residência, de domicílio, eles influenciam muito na nossa unidade, né? Então, a região em que eu pretendo abrir uma clínica, em que eu estou visando com um determinado potencial, ela possui prescritores, né? Ela tem dentistas. Esse mercado de dentistas, ele está aquecido, ele está crescendo, a quantidade de profissionais nesse local está aumentando. Então, essa é uma das perguntas que eu deveria me fazer, né? A respeito das minhas unidades e dos locais futuros onde eu quero estabelecer uma unidade. Outro fator muito importante, né? São diversos fatores, tá? Aqui eu trouxe alguns para a gente conversar, para elencar para vocês, tá? A renda, né? Qual é a renda média do público que está ali perto da minha unidade de sucesso? Eu conheço isso, de fato? Eu consigo responder essa pergunta? O perfil de renda que garante o sucesso da minha unidade é o perfil B, ou é o perfil A, ou é o perfil C? Tem essa resposta? Como é a circulação de pessoas naquela região? Então, o fluxo de pessoas. Aquela região é uma região movimentada, é uma região que possui um fluxo que é majoritariamente a pé, que é um fluxo de carros. Como é que esse fluxo impacta a minha unidade? É um local acessível para a pessoa chegar? Então, o fluxo de pessoas também, com certeza, é algo que importa. E, por fim, também, não resumindo a isso, porque, por exemplo, a quantidade de domicílios também pode impactar, como eu já falei, a quantidade de profissionais que estão ali naquela região atuando, a quantidade de consultórios de dentistas pode ser um outro fator. Qual a população também dessa região? Quantos domicílios eu tenho ali? A minha unidade, o sucesso dela, ela depende de um alto volume de pessoas residindo naquela região? Então, o primeiro aspecto que a gente precisa mapear sobre as unidades da gente que são bem-sucedidas é o perfil populacional, que está ao redor daquela unidade, né? Do que a gente chama aqui internamente de área de influência, né? Que é a área até onde a minha unidade consegue impactar um cliente ou não. Mas as variáveis de população, elas não são suficientes, né? Eu sei que já parece muita coisa. Poxa, se eu sei o gênero, se eu sei a faixa etária, se eu sei a renda, então eu já sei tudo. Não, né? A gente ainda tem variáveis também que são as variáveis de consumo. Então, como é que eu descubro quanto que as pessoas, os lares dessa região, eles têm disponíveis para gastar determinados aspectos de consumo de serviço ou consumo de produto? Será que tem algum consumo que é majoritário nessa região? Será que não tem potencial financeiro suficiente nessa região para uma unidade, do tipo de clínica, do tipo de exames que eu quero oferecer? Então, além desse aspecto da população, também é interessante que se entenda quanto que a população como um todo tem disponível para gastar com o tipo de serviço que eu estou oferecendo. Aqui no contexto de vocês são serviços odontológicos, mas a gente aplica isso para todas as outras lógicas de expansão, né? Desse processo de expansão, de abrir mais lojas, de ter mais unidades. Um outro aspecto também que está muito relacionado a consumo. A população que transita em um determinado local não é apenas a população residente, né? Então, a gente também tem pessoas que podem ser nossos potenciais clientes, que estão naquela região, porque, na realidade, eles são trabalhadores, né? Então, é muito importante também, nesse processo, quando a gente está analisando ali o que influencia o sucesso da unidade. Talvez eu esteja numa região onde há um grandíssimo fluxo de trabalhadores. Talvez isso contribua muito para o sucesso da minha marca, para o sucesso da minha unidade.
E a gente também não pode desconsiderar que o Brasil é um país imenso, né? É um Brasil territorialmente gigantesco, continental, e é muito difícil a gente ter percepções sobre um local que a gente nunca visitou, sobre um local que a gente nunca foi. Então, como é que eu consigo também analisar o território sem sequer visitá-lo, né? É importante que a gente sempre pense que o dado do IBGE, por exemplo, ele é um dado retrocesso, ele é um dado de 2022. A gente já está em 2026. Eles vão realizar a pesquisa só de novo daqui a uns anos. Então, como é que eu sei que municípios que estão crescendo de fato, ano a ano? Como é que eu sei quais são os municípios que, na realidade, estão diminuindo? Como é que eu sei quais são aqueles municípios onde a renda está crescendo? E talvez seja um local potencial, um local onde eu possa abrir uma nova unidade. Através da inteligência geográfica, que é o que a gente tem disponível aqui na empresa, a gente consegue mapear também essas tendências de crescimento, tá? De municípios. Então, todos os anos a gente atualiza a nossa base de dados para que ela reflita o ano vigente, então o ano de 2026. Então, aqui na Cortex, esse é um dos processos que a gente faz para garantir que as nossas informações, elas de fato estão refletindo a realidade do mercado, tá? Quando você finalmente entendeu ali quais são os fatores de sociodemografia, de consumo e do próprio território que fazem a sua unidade ser bem-sucedida, o ideal é que você passe a buscar locais semelhantes, né? Então, inicialmente, a inteligência geográfica ela vai pedir que você faça essa análise da expansão do macro. Quais são os municípios, né, que eu consigo, e aí, enfim, já até falaram um pouquinho disso aqui mais cedo. Então, quais são os municípios? Eles já sabem, já têm mapeado quais são os municípios que têm potencial, justamente por esse cruzamento de variáveis que a gente tem disponíveis no mercado. Hoje em dia, a gente consegue priorizar esses territórios. A gente consegue começar a entender quais são os perfis que cada município tem e comparar a semelhança desses locais onde a gente está pretendendo expandir, onde a gente está visualizando ter um plano de expansão, como que eles se assemelham às unidades que eu já tenho. Então, é iniciar a fazer um paralelo ali. Primeiro você analisa o sucesso da sua rede, e aí você começa a planejar como que você vai fazer, como que você vai replicar esse sucesso, né? Então, aqui, eu até entrei na minha plataforma ontem aqui para fazer uns exemplos para vocês, né? Mas em que municípios eu encontro esses fatores de sucesso, que são os fatores necessários para que a minha clínica dê certo, mas eu não encontro as clínicas que estão oferecendo alta definição. Então, esses são os horizontes, né? Esses são as áreas brancas. A área branca, ela é um local onde existe todo o potencial, então a renda está lá, o perfil econômico está ali, o perfil residencial, o perfil de consumo, está tudo ali naquele local, mas ainda não há muita oferta desse serviço. Então, quando a gente está falando de iniciar e antecipar territórios, né, dominar mercados, utilizar a inteligência de mercado para conquistar, a gente está falando de fazer o cruzamento dessas variáveis e identificar esses locais que estão desassistidos, que ainda não possuem essa tecnologia sendo oferecida e que onde vocês, talvez, podem ser as pessoas que vão chegar primeiro e vão dominar aquele local, né? Assim como é importante que a gente não trate a inteligência de mercado como algo estático, né? Então, todos os dias estão abrindo CNPJs novos e fechando CNPJs no Brasil. Todos os dias, determinadas áreas residenciais estão crescendo de forma muito rápida, seja através de condomínios, seja através de verticalização, que são prédios que estão subindo. Então, a gente não pode entender a inteligência geográfica como uma coisa, fiz uma análise aqui, está tudo certo, está tudo bem, eu estou pronto para ficar aí pelos próximos 5 anos abrindo minhas unidades. Não. Né? A gente tem que estar sempre atento ao território e às mudanças que estão tendo dentro desse território. É assim que a gente consegue se posicionar antes, entendendo o que é o sucesso e indo lá antes do meu concorrente ou oferecendo um serviço que eu sei que pode haver uma demanda, mas não tem ninguém oferecendo.
E, ao mesmo tempo, a gente também tem que manter uma política de ter estudos sobre as novas áreas que estão surgindo. O Brasil está em constante crescimento. É importante para muitos profissionais, especificamente os profissionais que trabalham na área de expansão, que são as pessoas que estão tomando essas grandes decisões, às vezes não tem um profissional de expansão no seu time, então é você mesmo que toma essas decisões. É importante que a gente tenha essa visão de que as novas áreas potenciais, elas estão aparecendo, elas continuam crescendo, novos municípios interessantes vão continuar a aparecer, e é por isso que a gente não pode se basear em dados estáticos, em dados do passado. A gente tem que sempre ter acesso às informações que estão mais atualizadas possíveis. E é por isso que aqui vocês têm uma assistência tão legal, porque, de fato, a gente proporciona uma visão que tenta refletir o máximo possível do Brasil. Então, a gente tem até uma nova tecnologia aqui, chamada de hexágonos, que a gente consegue mapear um mínimo ali de 70 metros, e eu consigo saber todas as informações que estão dentro daqueles 70 metros. Quantos domicílios tem, qual é a população, qual é a renda. Isso me permite mapear áreas que talvez o IBGE ainda não conseguiu, mas que a Cortex já consegue, né? Então, a gente tem muitas áreas ali de crescimento que a Cortex já sabe que serão áreas de crescimento. Portanto, pessoas que estão tomando decisões importantíssimas, né, como gastar muito ao fazer uma nova unidade, também precisam ter em mente que esses dados, eles são extremamente importantes e eles são extremamente valiosos para tomar esse tipo de decisão. E aí é o que eu falei, no momento que a gente entende quais são as variáveis que impactam no nosso negócio, que fazem o sucesso da nossa unidade, né? Por que uma unidade lucra mais? Por que outra lucra menos? Pode estar relacionado à operação, sim, mas não se esqueça que pode estar relacionado, com certeza, ao território que você ocupa, né? Então, a ideia é replicar e conquistar, né? O cruzamento de todos esses fatores, porque a gente tem que levar em consideração todos, a gente não pode levar só alguns, priorizar somente algumas variáveis, como a população, e esquecer das empresas, ou esquecer dos dentistas, dos profissionais, né? Então, é a combinação do estudo desses fatores, né? As empresas, a população, que é a sociodemografia, mas também o consumo, a própria configuração do território. Então, será que comporta, eu devo estar em uma área que é mais verticalizada, ou será que esse bairro, mesmo não sendo verticalizado, talvez me comporte pela quantidade de pessoas, pela renda? Então, são muitas perguntas que existem ao redor do sucesso, né, de uma unidade. E essas perguntas, elas só podem ser respondidas através da combinação desses fatores, né? Mapas e geografias, uma sociodemografia robusta, com bastante variável de dados, variáveis de consumo. Então, qual que é o potencial de consumo desse lar para o serviço que eu estou oferecendo? Quais são as empresas que estão nesse local? Essas empresas, será que não faz sentido eu me posicionar perto da onde tem outros dentistas que já estão oferecendo Invisalign? Então, essa é uma variável que pode ser levada em consideração. E também o próprio mercado, né? Qual a quantidade de trabalhadores que circula aqui? Será que esse trabalhador ele pode ser meu cliente também? Aí, além, não só falando de trabalhadores, né? Mas a gente tem outras populações que são populações economicamente ativas, né? Então, aposentados, estudantes. Então, todas essas variáveis, elas importam bastante na hora de tomar essa decisão, que é uma decisão super importante de expansão, tá? E aí eu até coloquei a inteligência artificial aqui. A inteligência artificial, de fato, ela vem chegando, né? E aqui na empresa a gente também já começa a incorporá-la, né? A gente tem muitas soluções que são focadas em IA. E a inteligência artificial, talvez, ela até consiga, de fato, ajudar a gente a acelerar estudos, ou entender, ou ter alguns insights a respeito da nossa operação. Ela é um parceiro também, mas a inteligência artificial, ela só é tão boa quanto o dado que você fornece a ela, né? Então, eu trouxe esse conjunto de variáveis, esse conjunto de informações, porque eu acho interessante que vocês entendam como é complexo esse processo de realmente prever um mercado, né? De onde expandir, de onde investir, mas também não é um processo sem resposta. É
É um processo que, quando conduzido de uma forma muito estratégica, utilizando todas as variáveis certas, a probabilidade de erro é muito menor, né? Com certeza, muito menor do que se ela for comparada a tomar uma decisão com base no feeling, né? Com base no eu acho. Eu acho que pode ter potencial aqui. Eu acho que aquele bairro é legal. Ou então ofereceram um ponto para você. Ah, tem esse ponto aqui para aluguel. Será que aqui não cabe? Eu acho que tomar a decisão por esse lado é iniciar pelo fim do processo, né? Então, a gente deveria, na realidade, se fazer várias perguntas e ter dados que me respondam essas perguntas, né? Não apenas o feeling, não apenas o achismo. Isso é importante, óbvio que é, né? Mas é importante que a gente baseie, né, as nossas opiniões, as nossas inclinações em informações, em dados. E aí eu trouxe uma informação que eu achei bem legal aqui enquanto eu estava montando esse material. Para quem não conhece, a Gartner, ela é uma consultoria internacional. A gente tem algumas grandes consultorias internacionais, como a Gartner, como a McKinsey, que são consultorias que trabalham muito com previsões e tendências de mercado. Então, elas fazem muitas pesquisas ali com empresários de diversos ramos, de varejo, de indústria, de tecnologia. E eles trouxeram essa informação de que de até esse ano de 2025, ou, desculpa, 2026, 65% das organizações que participaram da pesquisa vão tomar as decisões estratégicas baseadas inteiramente em dados. Então, não é nem que eles vão interpretar o dado e utilizar ali da forma como eles acreditam, não. Na realidade, eles vão escolher o que o dado indica, né? E essa é uma tendência muito forte que a gente está vendo no mercado, tá? Mesmo com o advento da inteligência artificial, onde parece que a gente ganhou um mundo de possibilidades ali com a IA generativa, como eu falei, a IA só é tão boa quanto o dado que ela utiliza, né? Então, o prompt só é tão bom quanto o resultado da IA só é tão bom quanto o prompt que a gente coloca ali naquela máquina, né? Então, os dados, eles são fundamentais, eles não deixarão de ser fundamentais, tá? E aí eu trouxe, até trazendo um pouquinho mais para o contexto de vocês, porque eu falei da inteligência geográfica de uma forma muito macro, né? Uma forma que se adapta ali a diversos mercados, porque, de fato, nós atendemos diferentes mercados aqui na empresa, tá? Mas quando a gente está falando em investir em uma de alta definição, a gente não está falando apenas de uma decisão de compra, né, de um investimento que eu vou realizar. A gente está falando de uma decisão estratégica de expansão. Vocês estão decidindo também aonde vocês vão se posicionar, aonde a marca de vocês vai se posicionar e aonde a construção dessa rede, né, que eu espero que todos vocês cheguem a ter redes robustas, vai acontecer, né? A escolha do território, ela pode e precisa ser intencional, né? E a gente precisa saber aonde, de fato, o potencial para o serviço que a gente está oferecendo existe. E aqui, já encerrando um pouquinho da minha fala, eu deixo super aberto o espaço para todo mundo fazer perguntas, trazer dúvidas, se quiser conhecer mais coisas sobre como a gente chega nessas variáveis aqui que eu mostrei para vocês, porque tudo que eu mostrei está disponível dentro da Cortex, tá? Mas eu deixo uma provocação, assim, no final aqui da palestra, né? O quanto da sua estratégia é baseado em feeling e quanto deveria ser baseado em dados, né? Então, a gente deveria, porque nós estamos numa era 100% orientada aos dados, né? Então, quanto da sua estratégia ainda está sendo baseada em percepção e o quanto, de fato, você está fundamentando as suas decisões e grandes decisões importantes ali em informações verificadas e confiáveis, tá? E é isso que eu trouxe para conversar um pouquinho sobre inteligência geográfica com vocês hoje. Gente, agradeço muito pelo tempinho aqui e deixo super aberto, caso alguém queira fazer algum questionamento, queira me perguntar alguma coisa, estou por aqui. Maravilha, Gabi. Gente, se alguém tiver algum questionamento, quiser abrir o microfone para trazer ou mandar por mensagem aqui, fiquem à vontade enquanto vocês se manifestem. Eu acho interessante eu falar aqui, isso aqui é importante, gente.
A gente, então, começou com a Cortex há 3, 4, quase anos. Ainda nem era Cortex, né, Gabi? Ainda era GeoFusion. E muito por essa visão que a gente já tem no mercado, que é de, cara, a gente entendeu que é um novo espaço que está sendo constituído. Inclusive, a gente está provocando esse espaço na radiologia odontológica. Tem tudo aquilo que a gente falou sobre conscientização dos dentistas, mas tem como caminhar sem estar direcionado e estruturado em cima de informação correta. Então, a Gabi trouxe aí, vocês já sabem disso, assim, a Cortex trabalha com os maiores players do mercado, o McDonald's, ela citou aqui, e a gente usa essa mesma ferramenta que o McDonald's usa, o Luiz, o Bruno, o Matheus, eu. Quando vocês nos procuram, falam assim, poxa, eu estou querendo olhar aquela cidade, é a mesma ferramenta, a gente consegue verificar a quantidade de dentistas. É sobrenatural o nível de informação que a gente tem. Óbvio, é um estudo, é uma pesquisa. Então, a gente tem dois caminhos que a gente faz. A gente vem mapeando, como a Gabi trouxe, a gente mapeia, então a gente já sabe onde tem cidades que cabe. E quando a gente fala com vocês, pode acreditar, gente, assim, dentro de um contexto de viabilidade, cabe. Há outros contextos, né, Gabi? Que aí há o contexto do perfil do empresário, o contexto do perfil do dentista em algum aspecto, mas, assim, já temos dados o suficiente para falar assim, olha, há uma viabilidade? Sim, há uma viabilidade. Então, qual que é o convite que eu faço para vocês aqui agora? Aproveitem isso, eu já falei isso com vocês, aproveitem isso. Em outros momentos a gente mostrou, vou até mostrar aqui de novo, eu gosto de fato mostrar a informação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, já vou dar espaço aqui para vocês poderem fazer suas perguntas, tá? Mas só vou compartilhar mais uma vez para mostrar para vocês mais um dado que a gente apurou. Vejam aí se está saindo já para vocês. Já está saindo. Gente, esse é um dado de instituições seríssimas, né, FDI, Fortune, enfim, de que a odontologia ela vai dobrar em 7 anos, economicamente. Isso aqui é um dado, a gente não está... Isso aqui é Brasil, tá, gente? 38 bilhões, ele vai em 7 anos, vai para 80, 81 bilhões. Esse dado, a gente já falou sobre ele algumas vezes. E o que ele tem a ver com essa conversa aqui que a Gabi acabou de trazer? Esses espaços precisam ser ocupados, né, Gabi? São espaços que estão se construindo dentro do território nacional, dentro da nossa atuação odontológica, e que alguém vai capturar. Pronto, gente, assim, é dinâmica de mercado, né? Estamos falando de capitalismo. Alguém vai capturar. Eu, particularmente, a gente, com todos esses dados em mãos, o que a gente faz é isso, a gente convida vocês, apresenta isso tudo, para, eventualmente, quem tiver um desejo de ainda crescer mais, de ocupar esses outros espaços, ou não, quero ficar parado, acho que já está ok para mim, Ed, mas, de qualquer forma, a gente traz essas informações para vocês. Então, é isso, assim, olha, fica aqui o nosso convite para vocês, em dizer que o mercado está crescendo, ele não está diminuindo, o mercado de saúde, sobretudo, ele está em franco crescimento, né, sobretudo depois da Covid, essa percepção mundial foi conquistada, não é fácil, aqui a gente tem dezenas e dezenas de radiologistas que não é fácil empreender, abrir a clínica, né, Gabi? Ir lá, funcionário, enfim. Totalmente. Mas os espaços estão aí. O ponto que a gente coloca para vocês como vantagem é esse. Temos uma parceria aí de quase 4 anos com a Cortex. Quando você pensar em quero expandir, você é, por exemplo, de São Paulo, está aí no interior de São Paulo, quero expandir para o interior de São Paulo, poxa, você vai ligar para o Luiz e falar, Luiz, me fala aqui algumas cidades que você acha que faz sentido. Às vezes, né, Luiz, o pessoal vem e traz para a gente e fala assim, cara, eu quero num raio aqui de 200 quilômetros. Isso. Deixa eu só colocar... Já temos mapeado, né, bastante região. E eu acho que faz muito sentido, como é a nossa proposta, apoiar quem já está na base a enxergar o que a gente está enxergando, né, do mercado, para fortalecer os nossos clientes mesmo. Então, todo mundo que já é cliente pode ter certeza que a gente tem regiões aí próximas de vocês que já foram mapeadas, e se tiver esse desejo de expansão, vale muito a pena a gente marcar uma reunião, sim.
Na região do Sul é o Matheus, né? Então, assim, gente, essa ferramenta está disponível para o Luiz, para o Matheus, para o Brunão, para mim. Então, precisou, chama a gente aqui. Não vai, mesmo que você esteja só pensando, não fica só pensando, não. Chama a gente, fala mais ou menos as cidades, ou nos questiona, fala assim, Ed, e aí? Quais cidades você me fala aqui no Sul? A gente já tem isso tudo mapeado, que é o nosso projeto de expansão. Beleza? Luiz, Doutora eu queria que você falasse. Ela perguntou se uma cidade de 80 mil habitantes cabe um X800. Eu acho assim que, além do GeoFusion trazer para a gente, né, um embasamento muito, mas muito robusto de dados, nós temos também o histórico do próprio projeto Morita, né, que são 6 anos aí, com praticamente 600 clientes. Então, juntando as duas operações, tanto a pesquisa quanto o histórico, e o histórico acaba sendo incontestável, né, porque são clientes usando e passando a experiência para a gente. A gente acaba trazendo isso como referência. Nós temos o Morita em cidades de 20 mil habitantes, aí vai, 20, 30, 40, cenários onde nós não esperávamos, não sabíamos o que esperar, na verdade, mas o resultado foi muito interessante. Eu acredito que com qualquer equipamento seria um resultado de crescimento, porque a odontologia, como o Ed disse, está crescendo, né? Está dobrando de tamanho aí de projeto. A ideia de crescer como referência, né? Se estabelecendo como referência em diagnóstico, em qualidade, já é o que a gente busca, é a proposta. Então, nós temos uma tranquilidade grande em apoiar você, sim, em cidades na verdade, com qualquer quantidade de habitantes. É isso. Assim, gente, assim, olha, vamos lá. Tem um contexto que é o seguinte, a gente tem o nosso foco em cidades onde a gente quer crescer, que ainda não tem Morita ou tudo mais, ou cabe mais Morita, coisas do gênero. A nossa atuação é uma atuação comercial, né? Eu sempre disse isso. A gente só direciona ela para algumas coisas para fazer mais sentido. Eu estou 20 anos, 23 anos nesse mercado, e eu nunca vi nenhuma operação assim, né? Eu já atuei, tive a oportunidade de trabalhar na Cirona, na Vatec, e todas as operações são operações comerciais, transacionais, e está tudo certo. Assim, eu posso falar porque eu trabalhei durante 20 anos, quase 20 anos com isso. Só que a gente aqui, a gente colocou algumas camadas nesse trabalho, que é um trabalho comercial. A camada de inteligência, né, para a gente poder tá melhor direcionado nisso aí. Várias vezes, o Luiz está aí, várias vezes a gente vem pessoas nos perguntando, olha, e aqui e tal, a gente fala, olha, então, aí é uma cidade que é mais difícil. Mas aí, pontualmente, a pessoa também decide, porque ela quer, como é que fala assim, tipo, bloquear a cidade para ela, né? Porque um investimento nessa proporção. Então, gente, tem muitos cenários. O que a gente pode, e a gente tem feito, tá? Eu quero deixar isso aqui muito claro, pela seriedade do Clóvis, pela seriedade da Scientific Dental, das pessoas que estão envolvidas aqui, é o seguinte, a gente, de fato, e isso não é só um papinho, né? A gente, de fato, a gente está trabalhando para construir um processo de conscientização do mercado. Esse processo ele vai acontecer em 2 vias. A gente está indo nos eventos, então isso é um investimento para a gente, tá? Isso é um investimento para a gente. Quando a gente vai lá no Endoinfo, quando a gente vai no COB, né, que é o do SBN, isso tudo são investimentos que a gente está estabelecendo, e a nossa presença lá ela é única e exclusivamente para trazer a marca na cabeça do endodontista, para quando ele voltar para a cidade dele, ele ficar com a marca na cabeça. E isso potencialmente ser uma vantagem para vocês, tá? Então, resumindo aqui, daqui a pouco eu quero que você fale, Luiz, sobre a questão do Morita Experience, mas resumindo aqui, a gente precisa que vocês atuem também, tá? Não estamos, de novo, não estamos abraçando árvores, sabe que elas estamos construindo um movimento, não, nada disso. É só um processo inteligente que a gente já entendeu, que se a gente faz, e se vocês fazem também esse trabalho de educação e conscientização aí na cidade de vocês, isso vai gerar um resultado, tá? Isso já tem gerado resultado e vai cada vez mais gerar resultado. Vamos lembrar da Nike. O que a gente precisa, e a gente fala muito isso aqui, né, nas reuniões que a gente tem, cara, a gente não precisa a gente não tem que vender um tomógrafo.
A gente, de fato, a gente tem que abrir esse mercado de diagnóstico, porque na hora que a gente abrir ele, as pessoas vão precisar de comprar os tomógrafos. E aí vão comprar de mim, vão comprar, às vezes, até do meu concorrente. Você não acha que a Adidas vendeu muito tênis depois que a Nike começou a fazer o trabalho de aculturar o mercado? Vendeu, e tá tudo bem, tá todo mundo prosperando, vamos caminhar. Tá? Então, para finalizar, amanhã vocês vão estar recebendo um e-mail. Amanhã vocês vão estar recebendo um e-mail. Esse e-mail, ele vai trazer mais detalhes sobre todos esses programas que a gente está fazendo. E se você quiser participar dele... Ed, eu quero participar da parceria com a Line. Eu acho que vocês deveriam participar demais. Eu vejo nisso, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu vejo nisso uma oportunidade gigante da gente aumentar a demanda de tomografia no Brasil, com esses caras que são gigantes. Eu quero participar do EndoConnect, eu quero fazer evento de endo, a proposta é você se tornar uma referência de endodontia na sua cidade, levanta a mão. Eu quero participar do Ano Voloview, que acontece trimestralmente, aí você convida todos os dentistas, ele vai ver, a gente prepara tudo, e ele vai ver, e ele vai aprender ali. Eu quero fazer evento aqui, Ed, está tudo certo, a gente já tem tudo preparado para você poder fazer o evento aí. Para finalizar, gente, não adianta. Só precisa que, de fato, você faça. Eu acho... tem um microfone ligado, gente. Se puder desligar... Deixa eu ver quem está aqui. Enfim, eu acho, isso aqui é uma opinião minha, tá? E é nesse sentido que a gente vai trazendo aqui. Quem pensar diferente, está tudo bem. Que o mercado de radiologia, ele está cada vez mais se transformando para você não oferecer só o diagnóstico, você ser um ponto de referência na sua cidade, também de educação. Na hora que você compreender isso, você ganha mercado. E, para finalizar, a gente é um exemplo disso, né? Tá aqui o Luiz, tá o Bruno, tá o Matheus. Como foi difícil no início, né, Luiz? A gente vendeu os equipamentos de alta definição, porque as pessoas não tinham nem a consciência do que era a diferença do alta definição. Então, o que a gente fez estrategicamente? Estou abrindo a nossa estratégia para vocês. A gente começou a fazer bastante conteúdo para falar, olha a diferença do alta definição para um tomógrafo convencional. E, passados 6 anos, temos 600 equipamentos. Então, eu sugiro fortemente que vocês façam isso também na cidade de vocês, e prosperem com isso aí. Contem com a gente no que vocês precisarem. E, Luiz, fala agora do Morita Experience, meu amigo, que você vai acontecer em São Paulo. Muito bom. Muito bom, viu, Gabriela, Ed? Conteúdo pesado aí, né? Acho que a gente precisa sempre dessas provocações. E o nosso mercado ele é muito, muito amplo, né? Muito próspero. Não é à toa que todas as multinacionais estão com os olhos voltados para cá, né? Maior mercado odontológico do mundo. Então, vamos para cima. Pessoal, aproveitando a oportunidade, a Scientific realmente sempre foi muito engajada com essa questão de trazer conteúdo, trazer conceito, né? Quem participa do projeto Morita sabe disso. E então agora nós estamos cada vez mais focados nos eventos, nas lives, nos webinários, sempre na tentativa de além só de entregar a máquina mesmo. Eu acho que nós somos a única empresa, né, que tenha como consciência isso, e eu gosto de deixar isso claro porque a gente tem muito orgulho dessa atuação que a Scientific propôs junto da Morita. O mercado não estava acostumado, então a gente tem que evidenciar as coisas legais também, né? Então, dentro desse conceito, um dos eventos que estamos programando aí é um evento presencial, a PCD Central, para quem conhece, né, sabe da estrutura que tem. Para quem não conhece, pode ficar tranquilo, porque é fácil acesso, tem metrô na porta, tem hotel, tem estacionamento. Então, é um evento que traz uma experiência legal para o usuário Morita. É um dia completo de conteúdo, com bastante troca de experiências, né? Acho que isso é um dos grandes... o valor mesmo do evento está nisso, né? Dessa troca entre os usuários. E a terceira edição com um pouco mais de robustez. Nós estamos fazendo agora 2 dias. Primeiro dia com bastante estudo de caso, dentro do IDIX, com casos de todas as especialidades, casos de endo, de orto, de pério, de implantodontia.
com profissionais que estão atuando aí com bastante experiência já, com a Edixel e o Morita. Vai ser uma série de hands-on, tanto no Edixel quanto no equipamento X800. Alinhar as informações com a doutora Ana, bastante experiência com equipamento, inclusive. Eu acho que é um evento que faz muito sentido para esse perfil de profissional, tanto para os proprietários acompanharem, quanto para quem usa o equipamento. E para quem usa o software também, porque nós vamos participar de um hands-on com a Edixel no laboratório de informática da PCD. Então, realmente, é um evento que a gente está super ansioso, porque é a primeira vez que ele está maior, são 2 dias. São 23 vagas, então as vagas são realmente limitadas. Quem tiver interesse, eu deixei o link aqui nos comentários, vou colocar novamente. Faz muito sentido e eu espero rever vocês lá, viu? Obrigado mais uma vez aí, Ed, pela oportunidade. Ô Luiz, se possível, enquanto eu vou responder aqui umas perguntas, se possível, coloca o link aqui também, cara, do Simpla. Ô, gente, de verdade, o Luiz, o Luiz é o dono desse evento, assim, ele preparou do início ao fim, tudo é da cabeça dele, quem já preparou, quem já participou sabe, tem inclusive umas surpresas maravilhosas, que ele nunca deixou eu participar, doce de leite, umas coisas assim que é fantástico. Então, coloca aqui, Luizão, o link. Mas tem umas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo responder algumas. A Rafa falou lá de Caratinga, de fato, acho que são 3 máquinas lá. A Anice perguntou se vai estar... Olha, por que a gente sempre solicita para que vocês assistam? Porque, eventualmente, a gente coloca para gravar, mas dá algum problema. E aí a gente fica chateado, porque vocês... eu não participei e tal. Então, assim, está gravando, a gente colocou para gravar, mas se der algum problema, se não der, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Mas então, resposta dada aqui. Nosso amigo Fábio Guimarães pergunta, na opinião de vocês, quais competências um empresário de radiologia deve ter ou desenvolver para ter mais sucesso na clínica? Legal, Fábio, a pergunta. O Fábio tá preparando um evento que eu acho que é único na radiologia odontológica, que é o Summit, que vai acontecer em Brasília. Mas respondendo aqui, já que ele perguntou a opinião, eu acho que cada vez mais o empresário radiologista, ele está percebendo que ele precisa se aperfeiçoar. Então, quem é mais velho que nem eu aqui, tem 20 e tantos anos de radiologia, e o Luiz também, né? Mas o Luiz provavelmente bem mais velho do que eu, lá atrás, gente, assim, o nível de consciência de gestão, o nível de consciência de negócio era baixo, porque a formação sempre foi uma formação muito científica, né? Mas aí a gente viu de uns anos para cá, e eu vou dizer que, minha opinião, tá? Eu acho que de uns 5, 6 anos para cá, cada vez mais esse radiologista tem trazido essa consciência de que a competitividade está grande. Então, dado esse contexto dela estar grande, aí precisa olhar, assim, como a Gabi trouxe aqui para a gente. Olha, vamos olhar os dados do mercado. Agora não dá mais para olhar se o vento tá legal e eu vou abrir uma clínica. Porque a gente está falando de investimento de 1 milhão, sabe, Gabi? Assim, só de equipamento, o cara vai investir 600 mil, ainda tem o espaço, enfim, mais de 1 milhão. Dependendo do lugar onde ele for ficar, estamos falando de 1,5 milhão, né? Se for num grande centro. Então... E aí eu sempre gosto de falar, o Fábio ele é uma referência nisso, ele traz um conhecimento sobre gestão que acho que poucas pessoas, ou talvez, não sei, mas poucas pessoas trouxeram para o mercado. Ele está abrindo essa consciência sobre o radiologista ter essa consciência do business mesmo, do negócio, né? Então, eu acho isso fantástico. Mas não deixa de ter o conhecimento também sobre esse conhecimento de inteligência, não, sabe? Assim, eu acho que a soma disso tudo. Luiz, você quer trazer algum ponto aqui, meu amigo? A gente já está assim, encerrando. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Eu acho que eu não preciso, viu? Foi muito, mas muito bacana mesmo. Legal. Deixa eu ver aqui, tem mais uma, Anice, só pelo início. Legal. Ed, você me permite? Lógico, por favor. O Helder, aqui de região metropolitana de Lauro de Freitas. E aí, né? Helder?
Primeiro, eu quero parabenizar esse projeto de vocês, tá? Porque é diferente. Você investir a mais no equipamento, mas ter um suporte desse, tá? E segundo, o que a Gabriela falou faz total diferença. Minha clínica tem 2 anos, né? E eu contratei uma consultoria para estudar o mercado aqui na região. De um ano por outro, eu já dobrei de tamanho, né? E agora eu quero expandir mais ainda, né? E depois eu quero entender como vocês conseguem trabalhar. Eu estou na região metropolitana de Salvador. Ou eu cresço para o centrão, ou eu cresço para o outro lado, que está vindo o dinheiro, né? Mas aí eu preciso entender tudo que a Gabriela falou aí, né? Não é só população, não é só dinheiro, não é só... Eu quero entender tudo isso. Eu queria parabenizá-los e estou feliz de ter investido no equipamento Morita e trabalho. O meu bloco de solicitação tem a marca Morita e hoje eu me diferencio no mercado por isso. Que Tá? legal. Estou no Conal agora, na Unime. Eu estou em 2 faculdades já com parceria. A minha clínica tem só 2 anos. Que legal. E a gente vai estar lá com o Alexandre Vilela, lá no NEAB também, no congresso, né? Mas eu queria parabenizar vocês por essa atitude legal que dá todo o suporte para a gente. Tá? Muito obrigado. Legal. A gente fica muito satisfeito em ouvir um depoimento como esse, viu, Helder? Em relação ao estudo, é isso aí. Se você está interessado em avançar... gente, falando muito verdade, assim, hoje eu já estou bem para trás, assim, o Luiz, o Bruno e o Matheus, o domínio que eles têm na plataforma, né, Gabi? Porque você tem que ter um conhecimento para extrair a melhor informação, não é? É que nem um violão, tá, gente? O violão tá lá, mas você precisa ter um bom conhecimento. A plataforma é melhor, assim, é a melhor que existe hoje no mercado, não existe nada parecido com o Cortex. E o Luiz, o Bruno e o Matheus, como eles fazem com muita frequência, eles conseguem extrair algumas informações que outro dia eu vendo lá o Luiz fazendo uma pesquisa, eu falei, não, Luiz, mas como é que você estava fazendo isso aí? Eu não sabia, porque você tem que saber, de fato, tirar. Então, a gente vai dar um toque no Bruno, o Bruno é o da sua região, né? E aí ele já vai começar a fazer essas pesquisas para você, tá, Helder? Não, eu conheço o Bruno me atendeu super bem, a gente jantou junto aqui e tal. O Bruno é legal. Nota 1000, nota 1000. O Bruno é 1000. Então, já direcionando aqui para o perfil. Obrigado, viu, Helder, pela sua participação. Direcionando aqui. Valeu, Ed. Parabéns aí, Gabi, Ed. Obrigado, Helder. Luiz, pela. Eu estou com alguns projetos em Endo aqui também que vou dividir com vocês para ver se dá certo. Vamos embora. Acho que Endo, a gente já falou isso em outros webinários, Endo é um espaço que a gente precisa dar bastante foco, eles precisam da gente. Assim, gente, minha vida toda foi radiologia. Os últimos 4, 5 anos, o que eu estou fazendo de contato com endodontia, e aí eu estou vivendo esse mundo, eles precisam muito da radiologia, gente. Assim, muito, assim, a gente precisa de fato se posicionar, mostrar que a gente está acessível, e eles precisam, e eles têm um volume muito grande de demanda. Então, enfim. Gente, deixa eu só dar um último toque aqui. A gente vai estar participando do evento do Fábio. Fábio, se você quiser colocar o link aqui, se tiver algum link do Summit, é um Summit voltado para a radiologia. O Fábio é nosso parceiro, nosso cliente. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele está fazendo na radiologia. Também esse trabalho que ele faz é um trabalho que vem desenvolvendo a radiologia, né? Então, a gente tem alguns players hoje no mercado fazendo um trabalho muito legal, até também trabalho de mentoria e tal. Só finalizar aqui, gente, que todo mundo já deve estar querendo ir dormir, o Antônio Anjo, obrigado pelo seu posicionamento aqui. Ele escreveu o seguinte: eu sou experiência viva que deu certo.
Ainda tenho muito a crescer, só agradeço a equipe. Minha cidade tem 90 mil habitantes e um raio de mais de 40 mil. Estou também muito feliz. Gente, é óbvio que... o Fábio colocou o link aqui. Quem tiver interessado a saber mais sobre o evento dele, eu acho que vale muito a pena. Tá aqui no bloco, no chat, gente. Só você clicar aqui, já vai ter acesso a isso. Ô, Luiz, você subiu o seu link também do Simpla, do Monitor Experience? Sim, tá no chat. Fechou. Tá disponível Então, aí. Fechou. Então, vamos encerrar. Fica aqui, então, o meu convite. Não deixem de participar dos projetos que a gente está fazendo. A gente está fazendo exatamente para vocês participarem e a gente poder impactar. De novo, é a longo prazo. Ninguém aqui, todo mundo aqui é muito maduro para saber que as coisas vão levar tempos para a gente ver o resultado lá na frente. É que nem criar um filho. Alguns de vocês aqui têm filho, eu tenho filho já tenho filho de 17, eu vejo que coisas que eu ensinava ela há 7 anos, 10 anos atrás, eu estou vendo o fruto agora. Então, vamos começar a colher agora, porque 2030 está aqui, daqui a pouco está chegando. Gabi, pelo amor de Deus, transmita o meu agradecimento a toda a equipe da Cortex, são sempre muito gentis conosco. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo conteúdo que você trouxe para a gente, viu? Imagina, eu que agradeço o espaço. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com a visão de vocês. Inteligência de mercado não é fácil, né? Então, tentei contribuir um pouquinho, ajudar vocês a entenderem como que a gente chega nessas respostas. Mas é isso, brigadão, viu? Foi maravilhoso, Gabi. Obrigado, gente. Bom descanso para todo mundo. Esperem amanhã, a gente está mandando um e-mail aí para a gente dar continuidade a essa conversa. Todo mundo com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.